A anemia falciforme. Marlon era portador de uma doença chamada anemia falciforme, que, segundo definição do médico Drauzio Varela, significa doença genética e hereditária, predominante em negros, mas que podem manifestar-se também nos brancos. Ela se caracteriza por uma alteração nos glóbulos vermelhos, que perdem a forma arredondada e elástica, adquirem o aspecto de uma foice, daí o nome falciforme, e endurecem, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos de pequeno calibre e a oxigenação dos tecidos. A anemia falciforme que Marlon tinha era do tipo SC. Segundo Dona Alda, existem outros tipos, SS e AS. A AS é menos severa, no entanto, não menos grave que as demais. Desde pequenino, Marlon demonstrava a condição doentia, embora os familiares não soubessem o motivo causador de sua doença. Como esse tipo de anemia era muito mais comum em gente com pele escura, e Marlon era branco e loiro, a família nem imaginava, e alguns médicos que o examinaram também não. Aos 9 meses, Marlon adoeceu gravemente, contraindo uma pneumonia. Dona Alda levou-o ao médico, que solicitou exames, e o resultado era o mesmo de sempre, anemia. O que não puderam constatar era o tipo de anemia que ele havia contraído. Somente quando Marlon contava 5 anos de idade, quando mais uma vez ficou doente, sua mãe, em conjunto com familiares, o levou à cidade de Salvador, capital do estado da Bahia. E lá no hospital, diante da médica, Dona Alda pôde narrar tudo o que se passava com seu filho. A médica, diante de suas narrativas, resolveu pedir um exame de nome complicado, eletroforese de hemoglobina, que significa exame laboratorial específico para o diagnóstico da anemia falciforme, a presença de hemoglobina S. Realizado o exame de eletroforese de hemoglobina em Marlon, e após os dias necessários para análise e conclusão do diagnóstico, o resultado chegou às mãos dos familiares, dizendo naquela linguagem sucinta e fria de todo e qualquer resultado de exame positivo para anemia falciforme. Esse fato levou a família, a partir daquele momento, a investir ainda mais nos cuidados com o filho. Tínhamos que ter muito cuidado com o baço de Marlon. Qualquer pancada no baço poderia dar uma hemorragia e ele morreria na hora. A explicação para a importância de cuidar mais especificamente do baço era, devido à sua função de limpar as hemácias com defeito, o baço acaba sendo afetado. Certamente, não deve ter sido uma tarefa fácil para Dona Alda, privar uma criança de todas as peraltices próprias da infância. Agora, imagine você o que nós passamos para controlar uma criança, para não andar de bicicleta, não correr, pois brincar com os amiguinhos poderia ser fatal. Desde a infância, Marlon experimentou privações. Uma vez, ele colocou na cabeça que queria ganhar um skate. Não demos. Deu o horário de Marlon chegar da escola. Saí para a rua para ver se ele estava vindo e, para minha surpresa, vi o Marlon chegando em cima de um skate. Neste momento, Dona Alda sorriu. A lembrança da peraltice do filho devolveu ao seu rosto a leveza da alegria. Quase tive um troço. Ele, ao me ver, foi logo tentando me tranquilizar. Mamãe, não se preocupe, eu vim de lá até aqui com a mão no baço para proteger. E com um ar de nostalgia, nossa ligação sempre foi forte, desde criança. Marlon era especial, era um anjo aqui na terra, dizia toda orgulhosa, recordando o filho. Marlon tinha muita fé. Desde pequenino, ele orava. Eu o ensinei a orar.
devido à doença de que era portador, não raras vezes sofria com crises de dor. Em uma dessas crises, Dona Alda levou-o ao hospital. Dava dó ver o quanto de picadas de agulha ele estava levando nos bracinhos. Então eu sugeri: ore, Marlon, fale com o Papai do Céu para ele lhe ajudar, que a ajuda virá. Como toda mãe, Dona Alda queria livrar seu filho de qualquer tipo de sofrimento. Era insuportável presenciar a quantidade de seringas se enchendo com o sangue do filho. Com a atenção que lhe era própria, Marlon ouviu o conselho da mãe e se propôs a falar com aquele que o ajudaria. Ele fechou os olhinhos e falou: Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. No momento em que essas palavras foram ditas, o riso fez-se presente naquele ambiente mais uma vez. Era um sorriso tímido, mesclado com dor, mas certamente uma lembrança feliz. Já habituado com a realização de exames, por fazerem parte da sua rotina, Marlon, sempre que tinha que colher sangue, já não parecia amedrontado, embora nesse período contasse seus 5 anos de idade. Chegando ao laboratório, Marlon dava o bracinho à enfermeira, fechava os olhinhos e antes que disséssemos qualquer coisa, ele falava: Ave Maria, cheia de graça. A partir daquele dia, tornou-se uma tortura para as enfermeiras colherem o sangue do pequeno. Elas sempre se recusavam. Para Dona Alda, aquelas cenas eram como se fossem uma das mais lindas, vívidas ao lado do filho. As enfermeiras que participavam sempre ficavam emocionadas e a oração de Marlon sempre era atendida. Dona Alda certamente fizera tudo o que lhe coube para a educação e para o bem-estar do filho. Não se culpa por nada, por ter deixado de fazer alguma coisa, tanto que chegou a confessar entre lágrimas que arrancaram o sorriso de momentos antes. O que me consola é saber que fiz tudo. Posso ter errado nos excessos. Eu sempre olhava nos olhos de Marlon e dizia, para que ele nunca esquecesse: Filho, nós dois viemos para ficar juntos. Você é meu conselheiro, meu sustentáculo. E chorou. O fato é que Marlon, apesar de ter sido vítima de uma doença incomum, que não dá ao seu portador grande perspectiva de vida, poderia viver muitos anos. Marlon poderia viver até os 80 anos, de acordo com a sua médica, mas tinha que ter limitações e ele não gostava de limitações. Para ele, tudo tinha que ser demais. Ele era muito extravagante. Se era para beber, bebia muito. Se era para comer, comia muito. Ele me dizia: Eu sei que não vou viver muito. Não vou durar muito. Vai se acostumando. Me deixa fazer o que eu gosto. Algo muito interessante que Dona Alda revelou foi o fato de possuir um tal de sexto sentido, que no espiritismo significa mediunidade. Todos nós, em sua generalidade, somos dotados de 5 sentidos que nos ajudam e muito em nossa vida, facilitando o nosso relacionamento com ela. No entanto, esses mesmos 5 sentidos são estreitos, limitados, percebem apenas o que lhes acontece no mundo físico. Para entrarmos em contato com outra dimensão, onde a matéria é sutil, tênue, o nosso corpo necessita de um sexto sentido, um sentido extra, o qual podemos chamar de sexto sentido ou mediunidade. O interessante é que o sexto sentido de Dona Alda funcionava muito bem. No mês de junho, Marlon decidiu ir com os amigos a uma festa de São João, muito famosa em sua região. Sua mãe, apesar de estar na mesma cidade em que ocorreria a festa, não foi. Enquanto desfrutava da companhia de todos que estavam na mesma casa, naquele período junino, surge à porta alguém vendendo a camisa da festa, a que o filho iria. Ela refletiu um pouco para decidir ir. Lá chegando,
pôde ouvir a algazarra de uma multidão. Som alto, vozes misturadas, pessoas dançando, enfim, um quadro típico de toda e qualquer festa junina. A música que se ouvia no momento em que chegou à festa era sua conhecida. Entre a multidão, avistou um amigo de Marlon e indagou: "Onde está Marlon?" O amigo apontou-lhe o lugar. Ao chegar, viu um quadro que a preocupou. Marlon com um rosto muito vermelho e tremendo. Quando o tocou, percebeu que queimava em febre. Preocupou-se mais uma vez e agradeceu ao seu sexto sentido. "Vamos para casa agora, Marlon." "Não, não vou não." Dona Alda fitou-me e fez uma revelação. Olha, o menino estava tremendo em febre, mas estava na festa. Deu trabalho para ir embora. Não raras vezes Dona Alda realizava essa peregrinação de ir buscar Marlon em festas, e sempre que o encontrava ele estava com algum problema, e quando avistava a mãe logo falava: "Maninha, você é mesmo minha maninha, viu?" Ele tinha de tomar ácido fólico todos os dias, a vida toda. Ele esquecia direto. Com essas recordações veio junto um suspiro longo, cheio de saudade, de lembranças. Ele era meu companheiro. Tinha que ter uma vida mais calma, mas ele queria viver intensamente. Esse é o meu Marlon. Sabemos que sim.